Olá, mundo! Eu sou a Nádia e eu estou aqui com dois convidados muito especiais, o Gabriel, que é o nosso nerd de hardware, e o Antônio, que vai estar nos ajudando na produção e nas perguntas. Nós somos alunos de bacharelado em Ciência da Computação aqui da UFPR e viemos trazer um vídeo mais sobre hardware. Bem, muitos vídeos da internet mostram como montar o seu PC gamer, mas pouquíssimos deles mostram como funcionam realmente as peças. Então hoje, como bons alunos da computação, vamos entender melhor como funcionam, curiosidades, para que servem cada componente do computador. E vamos aprender tudo isso transistor por... bit por bit. Bit por bit. Então, para esse vídeo nós trouxemos essa máquina aqui, que ela serviu de desktop nos laboratórios da universidade por bastante tempo e depois que ela ficou velha, nós recolhemos para servir de plataforma de aprendizagem. Eu acho que esse Nicola aí vai ficar bem bravo depois dele ver esse vídeo, né? Não, Nicola na verdade é o nome da máquina. Todas as máquinas têm nome. Algumas têm os nomes bonitinhos, como Nicola, por exemplo, e algumas têm nomes tipo H1, H2, H3. Os nomes facilitam os administradores a identificarem qual máquina é qual. Além disso, na comunicação entre as máquinas, ou seja, na internet, em redes em geral, as máquinas também podem usar o nome delas para se comunicar. Depois que essa máquina foi aposentada, ela foi carinhosamente apelidada de Nicola, por conta das servidoras que nós tínhamos antes, que eram as Tesla. Essa máquina aqui já é meio velha. Como eu falei, ela foi usada como desktop por vários anos. Então não se surpreendam que as peças do vídeo vão ser meio antigas. A AMD patrocina a gente. Esse aqui é o gabinete. Ou seja, simplesmente uma caixa, né? Ele não é só uma caixa. Na verdade, ele tem várias funcionalidades importantes para o computador. Primeiro, um gabinete bom, ele tem que ter uma circulação de ar internamente para que os componentes não fiquem muito quentes e estraguem. Alguns gabinetes possuem alguns botões e entradas na frente, e essas são conectadas ao resto do computador com esses cabos. Além disso, o gabinete protege as partes internas do computador de choques, colisões e também aterra os componentes. E tem algum tamanho específico para esses gabinetes? Então, os gabinetes são feitos para placas-mães de tamanho específico, por exemplo, Micro ATX, ATX e TX. Esses são todos nomes de formatos de placa-mãe, feitas especificamente para um tamanho de gabinete. Além disso, alguns gabinetes podem ser mais altos, proporcionando um maior espaço para guardar componentes. Por exemplo, uma placa de vídeo ou ainda um cooler maior para um processador que esquenta muito. Tendo falado do gabinete, vamos falar delas agora, as placas-mãe. Bom, ela tem algum filho? Não, o nome é placa-mãe porque ela junta todos os componentes do computador em uma placa só, assim integrando tudo e fazendo com que tudo funcione. Ela tem várias entradas, por exemplo, as entradas de memória, a entrada do processador, que a gente chama de socket, e aqui atrás algumas entradas como USB, entrada de rede e de vídeo. As placas podem ter um número diferente de entradas e uma combinação diferente delas. Por exemplo, algumas placas têm 4 entradas de memória, como essa daqui. Algumas têm menos. Assim, você pode customizar uma placa para o seu computador de acordo com as suas preferências. Antes de montar a placa-mãe no gabinete, a gente vai falar dele. O processador. O processador é a peça responsável por executar algoritmos por meio de instruções no computador. É tipo o cérebro do nosso computador, então. Ele é a parte do computador que pensa. Ele é responsável por fazer contas e decisões para resolver problemas computacionais. Ou seja, é basicamente uma calculadora que consegue fazer escolhas. Como podem ver, eu estou aqui com 2 processadores e 2 placas-mãe, que é para mostrar uma coisa muito importante, o socket. O socket é feito especificamente para um processador. Ou seja, uma placa-mãe consegue suportar só uma família de processadores que usam o mesmo socket. Essa daqui, por exemplo, suporta alguns processadores da Intel, enquanto essa daqui suporta alguns processadores da AMD. E como escolher um bom processador? É o que tem mais LED? Não, o processador não pode ter LED. Por que eu vou explicar por que o processador não pode ter LED? Não dá para ter LED no processador. Tem várias características que fazem um processador bom. Por exemplo, a mais óbvia dela é o número de núcleos. Um núcleo, basicamente, é um canal de processamento. Ter mais núcleos é como ter mais de um processador. Ou seja, com mais núcleos você consegue executar mais programas ao mesmo tempo de uma maneira mais eficiente. Quando você abre mais de um programa, o processador precisa dividir seus recursos para poder executar ambos. Se você tem só um núcleo, ambos os programas são executados ao mesmo tempo. Um pouquinho outro. Com mais núcleos você consegue executar eles ao mesmo tempo. Além disso, tem o número de threads. O número de threads é sempre maior ou igual ao número de núcleos. A ideia de uma thread é dividir o processador entre 2 ou mais programas de maneira mais eficiente. Por exemplo, um processador que tem 6 núcleos e 6 threads tem somente uma thread por núcleo, ou seja, cada núcleo executa somente um programa por vez.
Um processador que tenha 6 núcleos e 12 threads, por exemplo, vai ter 2 threads por núcleo. Isso significa que um núcleo está sendo dividido entre 2 programas por vez. A performance de cada programa vai ser menor, porque ela está dividindo o núcleo com outro programa. Porém, o processador consegue executar mais programas ao mesmo tempo com uma performance decente de maneira barata. Outra característica fácil de comparar é a frequência. A frequência é mais ou menos quantas instruções o processador executa por segundo. Por exemplo, um processador de 3.5 GHz executa 3.5 bilhões de instruções por segundo. Mais ou menos. É uma questão mais técnica que isso, mas na média vai ser mais ou menos assim. Além disso, processadores modernos conseguem trabalhar em frequências diferentes. Por exemplo, quando eles estão com uma carga muito baixa, ou seja, poucos programas que não estão executando muita coisa, ele consegue executar numa frequência menor para salvar energia e esquentar menos. Alguns processadores, inclusive, têm overclock, que é quando você tem uma carga maior e ele executa numa frequência que normalmente não seria ideal ele executar, porque ele poderia cometer algum erro ou esquentar demais. Ele consegue passar um período assim e depois precisa resfriar. E os games adoram, né? Os gamers adoram isso. Existem algumas características mais técnicas que com o passar dos anos vai melhorando. Por isso, por exemplo, um processador de geração 12 é melhor do que um processador de geração 10 no caso da Intel. Ou um processador da AMD, quando ele termina com 8000, ele é melhor do que um processador que termina com 7000. Com o passar das gerações, as características como o número de núcleos, o número de threads e a frequência vão mudando. Porém, também são feitas melhorias técnicas. Além disso, alguns processadores que pareçam bem similares podem ser diferentes por conta desses detalhes. Esse aqui é o processador que nós vamos usar, que é o que serve nessa placa-mãe. Como pode ver, eu vou abrir o socket e eu vou simplesmente deixar ele aqui. Não precisa apertar, essa conexão é feita especificamente para a guarda, também conhecida como ratoeira, porque ela parece uma ratoeira. Perceba os parafusos aqui. No caso desse socket, é muito importante não desparafusar, porque ela está regulada para o processador ficar exatamente na posição certa. E esse socket mais antigo da AMD, como pode ver, funciona diferente. É seguro ficar mexendo assim nessas peças? Então, tem o risco de você acabar estragando uma delas. Como essas daqui já não funcionam mais, nós não estamos nos preocupando. Porém, quando você encosta nas peças do computador, você pode acabar disparando uma descarga de eletricidade estática. Que nem quando você encosta no carro e toma choque. O carro é normal, né? Tipo, as pessoas sabem que quando se encosta no carro você pode tomar um choque. Sim. Porque sim. Absolutamente porque sim. Tá, beleza. Portanto, para proteger as suas peças, é importante tomar algumas medidas. Por exemplo, ficar descalço ajuda a liberar energia, porque você está se aterrando. Além disso, você pode deixar... E se você tiver chulé? Não, calma que tem uma resposta boa para isso. Se você não puder ficar descalço, você pode comprar uma pulseira de eletricidade estática, que você gruda no seu pulso e gruda no pé da mesa, por exemplo, e ela vai te aterrar. Além disso, tem outra coisa que eu não falei, calma, porque eu falei da mesa de madeira, né? A última característica que nós temos para falar dos processadores é a memória cache. Porém, antes de entender a memória cache, nós temos que entender a memória RAM. RAM significa Random Access Memory, ou memória de acesso randômico em português. Ela tem esse nome porque os programas conseguem acessar qualquer posição dela arbitrariamente. Isso não é exatamente verdade hoje em dia. Os programas têm um sistema de separação, que eles não conseguem acessar a memória de outros programas, e quem controla isso é o sistema operacional. Os programas que estão em execução são carregados na RAM, junto com seus dados. Por exemplo, se você já programou, você com certeza usou uma variável. A variável é guardada na RAM. Acessar a memória RAM é muito mais eficiente para os programas do que acessar armazenamento, que fica guardado no disco. Porém, a memória RAM é apagada quando o computador está desligado. Por isso, ela é usada só para os dados que são importantes durante a execução do programa. Qualquer coisa que precise ficar salvo depois da execução do programa ou quando o computador está desligado, vai para o disco. Por exemplo, quando você abre um editor de foto, ele vai carregar a foto do armazenamento para a memória RAM, vai editar a foto na memória RAM, ou seja, ela não vai ficar salva ainda de maneira permanente, e só depois que você salvar a foto de novo que ela vai para o armazenamento novamente. Isso pois, como a memória RAM é muito mais rápida, o programa pode operar de maneira mais eficiente assim. E se eu quiser comprar mais memória RAM para o meu PC? Como que eu sei qual memória RAM escolher? Então, uma placa-mãe e um processador específico suportam uma memória específica também. Hoje em dia, nós temos o padrão DDR, que significa Double Data Rate, ou dupla frequência de acesso em português, se essa for a melhor tradução. Ele tem esse nome basicamente porque a tecnologia anterior fazia 2 vezes menos acesso. Porém, o que é importante de entender dele é o seguinte, ele tem algumas gerações. O primeiro DDR, o DDR2, 3, 4 e hoje em dia o mais novo é o 5. O problema é que eles não são compatíveis. Se você compra uma memória de DDR mais
mais antigo e você quer colocar num processador com DDR mais novo, como pode ver, eles não se encaixam, pois o buraco no meio está em posição diferente. Além disso, algumas placas-mães só suportam memórias com uma frequência específica, ou menor do que elas. É muito importante ver a frequência da memória. Frequências de memória hoje em dia geralmente giram na casa dos 2.600 MHz até os 5.600 MHz. Como pode ver, é muito menor do que a frequência do processador. Nós já vamos entender o que o cache tem a ver com isso. Mas então dá para colocar memórias RAMs de diferentes marcas no mesmo computador? Sim, você só tem que ter em mente que elas têm que ter o mesmo DDR suportado pela placa-mãe e a frequência também suportada. Então vamos finalmente entender a cache do processador. A cache é basicamente uma memória RAM que fica embutida no chip. Porém, a diferença é que ela é invisível para os programas. O que isso significa? O processador, quando ele está tendo uma certa carga de trabalho e ele percebe que algumas regiões da memória são muito acessadas, carrega essa região da memória para a cache. A cache tem um acesso muito mais rápido do que o chip que fica separado na placa-mãe. Isso pois ela está diretamente embutida no processador e é feita com uma tecnologia diferente. Portanto, um processador com mais cache vai ter um acesso à memória mais rápido no geral e os programas vão ficar mais rápidos. Ué, mas então por que a gente não tem só cache? Bom, como eu falei, a tecnologia da cache é diferente e muito mais rápida. Isso também significa que ela é bem mais cara. Por exemplo, um chip desse que eu estou segurando tem 2 GB de RAM. Isso já é um chip velho. Existem alguns chips hoje que chegam até 32 GB de RAM, só num chip de DDR5. O processador, por exemplo, alguns dos mais modernos têm cerca de 40 MB de cache. Isso é muito menor. Bom, isso é praticamente 1000 vezes menor. Então agora vamos colocar essas memórias na placa-mãe para depois finalmente colocar a placa-mãe no gabinete. Esses aqui são os conectores da memória RAM, nesse caso DDR3. Você encaixa ela assim e empurra para baixo. Aqui ela está travada. Perceba, essas são as travas. Para retirar, aperta ambas e ela sai. Como pode ver, essa memória de um DDR diferente não encaixa aqui, pois o buraco que tem no conector não está na mesma posição do pino que tem no conector da placa-mãe. Mas e você? Vai ficar só comentando ou vai me ajudar? Tô indo. Por que o conector tem cores diferentes? Estilo? Então, não é só estilo, fica bem bonito mesmo. Mas é o seguinte, caso você tenha menos chips no que conectores, nesse caso a gente tem 4 chips, então não precisamos se preocupar. Você tem que colocar sempre primeiro nos conectores de cor igual. Isso pois os conectores de cor igual são acessados de maneira paralela, ou seja, fica mais rápido. Então o daltônico se ferrou. O pino tá do lado certo? Uma boa pergunta. Tem alguma coisa errada, você está apertando muito no caso. Meu Deus, que negócio infernal. Viu? Por isso que eu não gosto de hardware. Tá. Bom, agora a gente vai colocar a placa-mãe no gabinete. Obviamente existe um lado certo, porque as saídas ficam no lado das saídas do gabinete. Agora que a placa-mãe está encaixada, é apertar parafuso. Falando então da fonte, o componente mais fácil de falar sobre. Ela é ligada na tomada e transfere energia por meio desses cabos para todos os componentes do computador. Qual fonte eu escolho? Como saber? Você quer uma fonte de boa qualidade, que obviamente não vai queimar, alguma que tenha uma boa eficiência energética, e para isso existem os selos como 80+. Além disso, a fonte tem que ser capaz de suprir todos os seus componentes. Para isso, existem calculadoras online, onde você consegue colocar os componentes que você tem e saber quantos watts a fonte precisa. Para conectar a fonte na placa-mãe, tem esse conector branco aqui. Como pode ver também, a fonte tem um formato específico para esse gabinete. Os formatos das fontes são mais comuns geralmente. Por exemplo, todas as placas do tipo ATX, ou seja, todas as micro ATX ou ATX normal, têm o mesmo formato de fonte, que é ATX. Enquanto esse cabo branco grande dá energia para a fonte e para os componentes que estão ligados nela, como por exemplo as memórias, esse daqui dá energia especificamente para o processador, porque ele gasta mais energia que os outros. Quando a gente falou da memória RAM, a gente falou de armazenamento também. E esses aqui são os dispositivos de armazenamento. Esse é um HD, esse é um SSD. Eles também guardam dados, porém, eles continuam funcionando quando o computador está desligado. No caso, eles não estão gastando energia. É só que desligados, sem energia, eles continuam guardando os dados. Quando você liga de novo, você consegue ler e escrever nele. O acesso a esses dispositivos é bem mais lerdo do que o acesso à memória RAM. Porém, eles guardam muito mais informação e, como eu já falei, ela fica guardada basicamente para sempre. Ou até o dispositivo quebrar. Por exemplo, esse disco aqui tem meio terabyte de memória, ou seja, 500 GB. Quanto de memória tinha mesmo o nosso chip de memória RAM?
Ele tinha 2. Esse daqui tem 250 vezes mais. E por que um é tão grande e o outro é tão pequeno? Esses dois dispositivos são tecnologias diferentes. Esse é um HD e esse é um SSD. HD significa hard disk, ou disco duro em português. Isso porque ele é um disco magnético que fica aqui dentro. A maneira como a escrita é feita nele é gravando magneticamente as informações no disco. Ou seja, um pedaço do disco fica magnetizado enquanto um pedaço não fica. Ele é uma tecnologia mais antiga que o SSD, porém ela é muito mais barata e a gente consegue fazer discos muito maiores do que o SSD. O SSD significa Solid State Drive, ou disco de estado sólido. Ele tem esse nome porque, diferente do disco magnético, ele não tem partes móveis, ou seja, ele é inteiro sólido. A tecnologia é mais moderna, muito mais rápida do que o disco, porém também é bem mais caro. Esse SSD aqui, por exemplo, tem 128 GB. E ele foi mais caro do que esse disco. Ambos usam o mesmo tipo de conexão, que é a conexão SATA. Por isso, você pode trocá-los à vontade. Esse gabinete tem um lugar específico para colocar os discos. Como você pode ver, o HD inclusive tem um suporte específico para isso, que fica aqui. Dessa maneira, o disco fica preso. Para ligar o disco, nós primeiro ligamos na fonte, que é esse pedaço do cabo SATA, o grandão, e ligamos o cabo pequeno na placa-mãe. Tá, você já falou de um monte de peças, mas você ainda não falou da mais importante, a placa de vídeo. Bom, mas eu tô preparado. Aqui tem uma placa de vídeo bem velha. Obviamente a gente não vai mostrar uma placa de vídeo cara. Bom, na verdade eu menti. A gente vai mostrar uma placa de vídeo cara assim, né? Aqui tem uma placa de vídeo da Nvidia, não é o modelo mais novo, mas vai servir. Bom, a placa de vídeo tem esse nome porque ela é hardware específico para processar vídeo. Ela funciona de maneira parecida com o processador, porém ela tem diversos núcleos bem fraquinhos e todos eles executam a mesma coisa, porém em dados diferentes. Enquanto o processador executa um programa em cada núcleo, ou 2 se tiver mais threads, a placa de vídeo executa o mesmo programa, porém em dados diferentes. Isso é muito bom para processar vídeo porque, pensa numa tela, ela tem diversos pixels, todos eles devem ter a mesma coisa processada neles, que é a cor deles, etc. Se a gente fosse fazer isso no processador, ele iria ficar sobrecarregado, porque ele não é feito exatamente para isso. Tá, mas como é que isso faz eu ter mais FPS no joguinho? Como a placa de vídeo é responsável por processar o vídeo, e um videogame é basicamente um vídeo que está sendo processado em tempo real, a cada tecla que você aperta, a cada movimento que o inimigo faz, uma boa placa de vídeo se torna importante, porque assim ela consegue processar mais rápido e dessa maneira você tem mais FPS, que significa literalmente frames por segundo, ou quantas fotos do vídeo ela está processando por segundo. Às vezes, inclusive, você não precisa de uma placa de vídeo separada no seu computador. Isso porque alguns processadores já vêm com o que é chamado de placa de vídeo integrada. É uma placa de vídeo um pouco pior que fica junto do processador, impressa no chip. Geralmente, elas não vão ser poderosas o suficiente para jogar aqueles melhores jogos com FPS muito alto. Porém, dependendo do que você faz ou até do que você joga e qual processador você tem, ela pode dar conta do recado. A placa de vídeo é conectada na placa-mãe com o que é chamado de PCI, que é essa conexão aqui. Ela é uma conexão genérica, que serve para vários dispositivos. Essa daqui, por exemplo, é uma placa de rede, ou seja, é o que conecta você na internet. E ela também é conectada com PCI. O PCI é feito para que você possa customizar o computador com exatamente o dispositivo que você quer. Hoje em dia, ele é muito mais comum para placas de vídeo, até porque coisas como placa de rede já estão integradas na placa-mãe. Esse conector branco é o PCI dessa placa-mãe. Aqui está conectado. Perceba que essa placa-mãe também tem outras conexões bem parecidas. São diferentes versões do PCI. Hoje em dia, a mais comum é essa branca, que é o PCI Express. Então, esses daqui são... O que são esses ventiladorzinhos aí? Eu já ia falar deles. Não é um ventiladorzinho. É basicamente um ventiladorzinho, na verdade. Ele serve para resfriar as suas peças. No caso, isso daqui é o cooler. Tem essa coisa de metal embaixo. Ele fica em cima do processador e serve especificamente para o processador, porque é a peça que mais se esquenta. Isso daqui é uma ventoinha. Ela fica montada no gabinete e serve para refrigerar todas as peças. Esse gabinete tem algumas extensões, que é um leitor de DVD e esse leitor de cartões. Nós vamos conectar eles aqui na frente. O leitor de DVD é conectado no SATA também. Por fim, tem esses cabos do gabinete, que ligam as entradas USB e os botões aqui na placa-mãe. Para saber onde conectar cada um desses cabos, você pode ver no manual da sua placa-mãe. No caso, a gente não tinha um manual dessa placa-mãe aqui, então eu tive que fazer tudo sozinho. Não se esqueça de seguir o Bit por Bit nas redes sociais. Se você gostou do vídeo, curte, comente e compartilhe. Inscreva-se e ative o sininho de notificação. E adeus, mundo! Eles são feitos especificamente para uma placa-mãe de tamanho especificamente tamanho específico. Isso são tudo fica puta merda. É tipo, é a nave alienígena que tem as outras naves menores. Sim. É tipo...
Nossa, Ficou legal? Nossa, ficou ótimo. Que bom, porque eu improvisei tudo. Os gamers adoram. Você pode falar que os gamers adoram isso. Eu ia falar exatamente isso, mas não é o meu personagem de falar isso. Porém, você vai editar porque a gente é muito criativo pra dar nome em ciência da computação. Isso é uma mentira também, tipo... Tem um motivo específico por que é DDR, né? Porque ela acessa nas duas fases do clock, mas eu não vou falar isso no vídeo. Eu colocando acesso no vídeo vai subir. Acesso duplo, não é acesso duplo, é taxa de acesso dupla, tipo, frequência de acesso dupla. Frequência de acesso duplo fica melhor. Frequência dupla de acesso, talvez. Dupla frequência de acesso. Como que fica melhor? As permutações você. Viu? Por isso que eu não gosto de hardware.